Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje eu acho que ele explora muito bem aí o que a gente vem tratando com certa frequência aqui no Software Mental, que é a aplicação da nossa forma de pensar, buscando desenvolver ideias, desenvolver projetos, desenvolver negócios. Estou aqui com o meu convidado hoje, o meu caro amigo aqui, Rodrigo Ballotin. Tudo bem, Ballotin? Tudo ótimo. Primeiramente, prazerzão estar aqui com você. Show de bola, velho. O Rodrigo Ballotin, ele é sócio fundador da Bubble Mix, que já está com 22 lojas aí espalhadas aí pelo Brasil, tá certo isso, Ballotin? Perfeito, exatamente. Já estamos em 5 estados agora. Show de bola. E ampliando para 2019, um negócio que está indo muito bem e que está chamando a atenção do mercado de modo geral. O Ballotin, mas você não começou a mexer com o Bubble Mix de prima, né, velho? Na questão do empreendedorismo, e uma coisa que eu queria conversar contigo aqui é justamente sobre esse mindset empreendedor. No processo do empreendedorismo, você já mexe há um bom tempo, né, cara? Como é que é essa história? Conta um pouquinho da tua história aí dentro do empreendedorismo. Ótimo, perfeito. A minha história, na verdade, com o empreendedorismo começou, não foi nem no Brasil. Começou quando eu estava na China. Estamos falando aí de algum tempo atrás, em 2009, tá? Legal. Então, assim, tem um tempinho já que eu empreendo. Na verdade, a minha primeira empresa eu fundei na China, né? Que foi o país onde eu comecei a empreender. Legal. E foi algo que veio meio ao acaso, vamos dizer assim. Eu estava planejando, quando eu estava morando na Espanha, eu estava planejando já a minha mudança para algum outro país, né? Porque eu estava lá fazendo o último ano da minha faculdade. E, enfim, entre essas opções que eu tinha, eu comecei a enxergar a China como um país que realmente estava com um nível de desenvolvimento econômico muito forte, né? Se falava muito na China como uma grande potência na época. E meus colegas e, enfim, pessoas que eu conhecia estavam indo para os países mais tradicionais, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E eu falei, poxa, se eu quiser buscar um diferencial mesmo para minha carreira, ou na época eu não pensava tanto em empreendedorismo, mas enfim, eu estava pensando no que eu gostaria de fazer, eu pensei, poxa, acho que valeria a pena ir para um país realmente em que eu tivesse um choque cultural e que isso pudesse mudar a minha forma de pensar de fato, entendeu? Que bacana. Entender, enfim, outras culturas eu acho que é uma forma realmente de expandir muito o mindset. E, enfim, nesse processo eu retornei da Espanha e como eu ainda na época não estava com o meu inglês muito avançado, tão pouco o meu mandarim, né? Eu decidi que eu precisava, enfim, ter as ferramentas certas para ir para lá. E foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, passar uma temporada, fiquei 6 meses aproximadamente lá, consegui aprender bem inglês e finalmente consegui realmente ir para a China. Durante esse processo de transição de país, né, durante esse período que eu estive na China, esse período inicial, eu busquei realmente conhecer um pouco mais sobre a cultura e um pouco mais sobre o idioma, porque nem todo mundo lá fala inglês. Na verdade, é muito similar ao Brasil. Poucas pessoas têm o inglês fluente, principalmente no diálogo, né? As pessoas até conhecem um pouco da gramática, conhecem um pouco, enfim, da leitura e tem bastante dificuldade de conversar. Então, eu tive que, sim ou sim, fazer mandarim, né? Eu passei 6 meses estudando mandarim e, na época, ainda o Alibaba não era tão conhecido no Brasil. Você sabe que hoje o Alibaba, enfim, é um gigante. Uma tremenda potência. Está entre as 10 maiores do mundo, né? Isso. O Jack Ma, inclusive, é um baita de um empreendedor, né? Sem dúvida. E foi o Alibaba, na verdade, que me ajudou bastante nesse processo de empreendedorismo no início, porque, obviamente, morando num país diferente do meu, num país gigante como a China, eu precisava entender como que funcionava esse processo de comércio exterior, e para mim era algo relativamente novo. Sim. Eu nunca tive contato até então com o comércio exterior. Quantos anos você tinha na época, meu velho? Eu estava com 2009, a gente está falando aí de quase 10 anos, eu estava com 25 anos, Legal. Mais ou menos, de idade. E aí eu busquei, enfim, compreender como funcionava a ferramenta do Alibaba para que isso facilitasse esse processo
de entendimento do que a gente chama de trading ou sourcing, né? Que é realmente desenvolvimento de fornecedores. Porque eu já tinha algumas pessoas interessadas no Brasil em comprar produtos da China. E na época, enfim, as pessoas estavam começando a importar cada vez mais da China, inclusive as pessoas que compravam muitos produtos no Paraguai estavam começando a vislumbrar essa outra oportunidade de comprar produtos diretamente da China. E aí foi quando eu vi realmente uma oportunidade de, poxa, eu vou abrir minha empresa aqui, vou começar a empreender nessa área, por mais que eu não tenha conhecimento, enfim, eu tô aqui, eu tenho contato direto com os fornecedores, e fica muito fácil para mim desenvolver um negócio aqui dessa forma, né? Até porque, enfim, uma das dificuldades que as pessoas tinham na época era realmente encontrar fornecedores de confiança. E eu, por estar lá, eu conseguia fazer esse contato direto com os fornecedores. Havia ainda na época, assim, uma certa noção aí que a China, as coisas eram complicadas, às vezes a qualidade muito questionável, aí se você não soubesse o caminho das pedras, aí é capaz de se meter numa fria danada, não é isso? Exato. E isso ainda acontece, tá? Isso é uma coisa que ainda continua acontecendo. Obviamente, a gente tem hoje mais informações, mais formas de fazer um due diligence, mas sim, na época era bem mais difícil, bem mais complicado de se conseguir fornecedores de qualidade. E assim, eu sempre falo para todo mundo, os chineses, entre eles são muito respeitosos, eles, enfim, tem um conceito que eles chamam de perder a face, né, que em chinês fala de Diulian, que é basicamente assim, eu não quero perder a minha face com o meu conterrâneo, enfim, com outro chinês, mas com estrangeiros não existe isso. Então, assim, existia até uma certa forma de, vamos dizer assim, não diria recompensa, mas uma forma de você dizer, poxa, que legal, você conseguiu enganar um estrangeiro, entendeu? Fazendo negócio. Certo, e isso era muito ruim, e eu lidava com isso diariamente lá, eu visitei uma porção de fábricas, e eu consegui realmente fazer o meu trabalho bem feito, porque eu comecei a me relacionar com as pessoas certas, eu comecei a conhecer os prestadores de serviços que me davam apoio para fazer uma auditoria de fábrica, me davam apoio para fazer uma inspeção de mercadorias. Isso fazia com que eu realmente ganhasse credibilidade, isso fez com que eu ganhasse credibilidade e as pessoas aqui no Brasil começassem a confiar no meu trabalho. Eu fiz isso durante aproximadamente 7 anos. Então, assim, mesmo quando eu retornei ao Brasil, eu continuei fazendo esse mesmo trabalho, enquanto eu desenvolvia outras coisas em paralelo. Inclusive o Iguaçu Startups, que foi uma das iniciativas que você fomentou aí. Que eu fomentei, exatamente. Empreendedorismo aí na tríplice fronteira aqui, né? Exatamente. Isso foi... Eu voltei em 2012, tá? Aqui ao Brasil. Em 2013, eu comecei essa iniciativa do Iguaçu Startups. E eu fiquei aproximadamente 2 anos à frente, até que o Luiz Poletti, que é, enfim, super conhecido aqui também, um cara que movimentou bastante o ecossistema, acabou assumindo esse papel que eu tinha no Iguaçu Startups. E para mim, foi algo sensacional, porque foi a primeira vez... Na verdade, lá na China eu já tive um pouco de contato com startups, eu ajudei a organizar alguns eventos e também participei do primeiro Startup Weekend que eu participei foi na China. Mas isso abriu bastante a minha cabeça para essa nova economia, né? Que a gente estava conversando um pouco sobre isso. Enfim, dessa economia ágil, das formas ágeis de se fazer basicamente tudo, né? E aí eu realmente me apaixonei por essa área, né? Pelo ecossistema de startups. Foi quando eu comecei a me interessar pelas startups, por inovação, por modelos de negócio, que é algo que realmente eu faço e agora eu tô com esse workshop que a gente vai falar um pouquinho depois, mas enfim, realmente comecei a empreender em diversas áreas, inclusive nessa época, como eu entendia que o empreendedorismo era um pouco de adquirir um pouquinho de experiência aqui, ou um pouquinho de experiência ali, eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu entrei numa startup, eu abri um bar, uma casa de pôquer, e nessa época abri a Bubble Mix também, e comecei a fazer uma série de coisas em paralelo. E isso eu acho que me possibilitou entender um pouco mais desse mundo do empreendedorismo, né? Me ajudou a formar um pouco do meu mindset. E enfim, eu acho que foi uma jornadinha aí interessante até chegar onde a gente está agora com a Bubble Mix e outros negócios que a gente está desenvolvendo. Show de bola. Você sabe, o Balotin, que um dos aspectos, um dos conceitos importantes para a gente, das nossas pesquisas aí sobre o mindset, esse mindset da abundância, esse mindset da nova economia, é justamente a questão da experiência e da visão multicultural.
Porque uma das coisas que a gente observa hoje, dentro desse processo digital, das novas tecnologias, é que a questão de fronteiras, de fato, elas se diluem todos os dias, os limites de campo de conhecimento de novas tecnologias se diluem todos os dias, e a capacidade do indivíduo de lidar com essa questão multicultural de uma forma mais aberta, de uma forma mais tranquila, realmente é um diferencial para você buscar, seja modelos de negócios, seja recursos, seja parcerias, em qualquer lugar do planeta, mais ou menos, né, velho? Você tem vivência na Espanha, você tem vivência nos Estados Unidos, você tem vivência na China, é brasileiro. Quais são os impactos que você sentiu aí, meu velho, na sua vida aí, em relação a essa vivência multicultural? O que você acha que te agregou mais nesse troço aí? Começando pela experiência que eu tive na Espanha, eu realmente nunca tinha saído do Brasil, né? E tinha viajado muito pouco, até mesmo pelo Brasil, quando eu fui para a Espanha. De certa forma, para mim foi um desafio muito grande, porque eu fui basicamente sozinho para lá, sem muito contato, sem muito conhecimento do país. Mas para mim, eu sempre acreditei que a gente cresce realmente com os desafios. Então, isso foi muito representativo para mim na época, porque eu acho que isso começou a realmente me tornar um pouco mais capaz de conseguir enfrentar os desafios que eu acabei enfrentando posteriormente. Enfim, na Espanha foi muito legal, porque eu fiz o último ano da faculdade. Então, eu fiz de um idioma que eu não tinha muito domínio, né? Que é o espanhol. Por mais que a gente esteja aqui na fronteira... Mas né? Conversa, né? Porque a gente vai no portunhol mesmo quando precisa, dá uma embolada na língua. Exato. E vamos embora. Exatamente. Só que é engraçado porque, assim, o portunhol aqui a gente até entende, mas quando a gente vai para um outro país onde a pessoa realmente fala o idioma espanhol, e principalmente Espanha, que eles têm um sotaque bem diferente, eu senti bastante dificuldade no começo de acompanhar as aulas. Imagino. Por mais que eu tivesse feito um pouco de aula de, enfim, castelhano, de espanhol. E todos esses desafios que eu enfrentei lá, e enfrentei de certa forma sozinho, começaram a me realmente moldar de certa forma porque eu enfrentaria posteriormente, e me deram mais coragem para realmente conseguir enfrentar esses desafios e aceitar os desafios, porque eu sempre falo para as pessoas, é importante aceitar os desafios. Sem dúvida. E começa assim com coisas simples. Por exemplo, na faculdade, quando você precisa apresentar um trabalho da faculdade, todo mundo fica com medo, entendeu? Todo mundo fica com medo, não, você apresenta. E eu falava sempre, não, eu apresento. Porque assim, você tem que enfrentar os desafios, tem que enfrentar essas situações adversas, né? Para você poder realmente amadurecer e conseguir enfrentar cada vez mais desafios. E até mesmo no workshop que eu estava fazendo agora, no final de semana, tinha uma pessoa lá que realmente tinha um pouco de medo de apresentar, porque as atividades são bem dinâmicas e tem que apresentar os cases, né? Só que ela estava nesse processo, e eu me vi um pouco nela no início, entendeu? Dela se sentir nervosa de apresentar, sentir nervosa de falar, travar. E eu falei, cara, é assim mesmo que começa. Eu comecei assim, eu era super tímido, enfim, não conseguia enfrentar os desafios, não conseguia desenvolver uma conversa, às vezes, com alguém, enfim, por receio realmente de conseguir dialogar. Mas assim, você vai se colocando nesses desafios e vai aprendendo. Mas aonde eu realmente aprendi muito foi na China, obviamente, porque a cultura é realmente muito diferente diversa, da nossa, né? Muito diversa da nossa. E eu até falo para todo mundo que quando eu voltei pro Brasil, eu me senti um pouco deslocado, porque você vai absorvendo a cultura de certa forma, né? Sem dúvida. E eu não tinha muito contato com brasileiros, até propositalmente, para não... Enfim, para mim poder absorver mais essa cultura. Claro, poder fazer o mergulho, né? A imersão na cultura, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, principalmente para quem faz um intercâmbio, ou enfim, para quem faz um work and travel, que foi o meu caso quando eu fui para os Estados Unidos. É importante você ter essa imersão e realmente aceitar o desafio. E lá foi bacana, porque realmente eu comecei a entender alguns aspectos da cultura, alguns elementos, algumas características das pessoas lá, que a gente não tem aqui, entendeu? Então, eu acho que o chinês, por exemplo, o chinês é um povo muito respeitoso. Até brinco que, assim, a China continental mesmo, o pessoal não é muito educado lá. Isso é verdade. Nós somos muito mais educados, no sentido de... A gente fala muito mais por favor, obrigado, enfim, a gente é muito mais educado nesse sentido. Mas o chinês, ele é muito respeitoso. Então, assim, o respeito ao próximo, entendeu? Isso eu achei uma coisa muito bacana do chinês, porque eu acho que a gente, em todos os ambientes, em todas as situações,
a gente tem que respeitar o outro, independente de quem o outro seja. Sem dúvida. E uma das coisas que o brasileiro tem de ser muito descontraído e às vezes a gente passar do limite da brincadeira, entendeu? Verdade, E verdade. isso não existe lá. Isso é uma das coisas que eu aprendi enfim, que eu achei muito bacana. Entre diversas outras coisas que o chinês tem enquanto características, a capacidade de negociação deles, que é uma capacidade muito forte, entendeu? Uhum. O estilo de negociação deles, que é um estilo mais descontraído no começo, mais informal no começo. Isso é um pouco similar ao nosso, diferente do americano, que ele é mais direto ao ponto, né? Mas esse estilo mais informal, mas assim, informal, mas ao mesmo tempo eles estão te analisando o tempo inteiro, entendeu? E outras coisas que eu acabei aprendendo no meio do caminho lá que me fizeram realmente desenvolver aí a minha personalidade e até mesmo essas características empreendedoras que eu tenho hoje. Não, sem dúvida, é um aspecto que hoje a gente fala muito aí nesse pacote, né, de competências aí da nova economia, essa capacidade de você lidar com as diferenças, com os diferentes, e mesmo assim conciliar possibilidades, interesses para a gente ter um objetivo comum, ter um trabalho comum, um desafio comum. Eu imagino que esse tipo de habilidade você deva usar hoje, por exemplo, na Bubble Mix, aí nas negociações de novas lojas, no planejamento, nos contratos aí com os franqueados e por aí vai, né? Ou seja, são habilidades que a gente acaba tendo que desenvolver nessas relações humanas que são fundamentais para a gente conseguir, na verdade, avançar os negócios aí dentro dessa nova economia, né? Muito legal, show de bola. Meu velho, e me diz uma coisa, somando esses tempos aí, você diria que deu o quê, mais ou menos? Quantos anos você ficou nessa transição aí entre diferentes culturas e países aí? Eu fiquei aproximadamente quase 5 anos. 5 anos. Quase 5 anos. Já dá uma boa base, né? Já dá uma boa base, sem dúvida. Exatamente. E um aspecto que eu queria retomar aqui, Balotin, contigo, está relacionado a um aspecto que você falou aí da coragem, né, ou da resiliência para enfrentar aí os desafios. Uma coisa que às vezes me chama a atenção, e eu costumo dizer muitas vezes até que os movimentos, os eventos de empreendedorismo, eles são mais de educação para o empreendedorismo do que propriamente da expectativa que dali vai sair de fato uma empresa, um negócio funcional, né? Mas começa a trazer uma mentalidade aí em relação ao empreendedorismo. E um dos pontos que eu gostaria que você abordasse um pouquinho com a gente é assim, abrir uma empresa não é fácil. Você fazer ela prosperar não é fácil. Porque às vezes há um sonho dourado, né? Que eu vou abrir uma empresa, aí eu vou começar a avançar e vou ganhar dinheiro. E na prática a ralação não é fácil, né, velho? Exato. Como é que conta um pouquinho pra gente aí dos teus desafios aí nesse processo, na resiliência durante o processo empreendedor aí, o desenvolvimento do teu negócio. Legal. Quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, se fala muito da geração de ideias, se fala muito de todo o glamour que tem, né, essa área, vamos dizer assim, tá? Mas, realmente, uma das maiores dificuldades que as startups têm, ou o que os novos empreendedores têm, é botar em prática, né? Que é realmente a parte que importa. Sem então, dúvida. Assim, esse processo, realmente, ele é importante de formação de massa crítica, das pessoas terem esse primeiro contato com o empreendedorismo, com inovação, com modelos de negócio. Mas, quando chega na hora do vamos ver mesmo, as pessoas realmente têm muita dificuldade. E aí entra essa questão da coragem, da resiliência, entra um pouco da questão da procrastinação, de certa forma, entendeu? Das pessoas, não, eu vou fazer esse negócio, mas aí ela vai deixando, aí ela vai dando importância para outras coisas. Vai se deixando enrolar pelo dia a dia. Exatamente, pelo dia a dia. E acontece muito, eu faço isso, tenho certeza que você faz isso e qualquer pessoa faz isso, mas você ser consciente de que você faz isso te ajuda a entender um pouco mais o processo e te ajuda a lidar um pouco melhor com isso. Então, realmente, no começo é muito difícil, porque assim, você tem que se virar de todas as formas. Quando a gente começou a Bubble Mix, por exemplo, que é hoje o meu negócio, a gente fazia de tudo, né? A gente era administrativo, eu e meus sócios, né? A gente era financeiro, a gente atendia os clientes, a gente tinha um funcionário só, então a gente ficou com um funcionário acho que quase 1 ano, entendeu? E o restante do tempo a gente fazendo e tendo que se desdobrar, porque nós tínhamos outro trabalho, eu ainda estava com a Braiesh, que é a minha empresa que eu fundei na China.
O meu sócio trabalhava na Yates, numa empresa lá no PTI, e o meu outro sócio trabalhava no Paraguai, com o pai dele, numa empresa de logística. Então, assim, a gente se dividia entre os nossos tempos para poder fazer o negócio acontecer. E no começo é aquele negócio, você vai tocando o negócio em paralelo, com uma expectativa de que realmente aquele negócio se transforme num negócio que te dê a fonte de receita que você precisa. Exatamente. Mas até chegar a esse ponto, é muito complicado, porque você não sabe se o negócio vai dar certo ou não. Então você continua se dividindo. Mas em algum momento você tem que virar a chave. Em algum momento você tem que falar, não, eu preciso virar a chave, eu preciso me dedicar a esse negócio. Porque se você não fizer essa virada de chave, dificilmente você vai conseguir fazer um negócio dar certo somente trabalhando em paralelo. E chegou esse momento, acho que foi um ano e alguma coisa depois que a gente estava nesse processo de meio período, vamos chamar assim, que foi quando eu realmente comecei a entrar um pouco mais de cabeça no negócio. Eu trabalhava com a Abraeste somente de noite, e durante o dia eu trabalhava com a Bubble Mix. Começou a inverter o ciclo aí. Inverti o ciclo, exatamente. Então, assim, eu ficava na Bubble Mix, sei lá, até 18, 19 horas, pegava até 11 horas, meia-noite e trabalhava com a Abraeste. E aí virava o dia, enfim, ia nesse processo. Inverti o ciclo, de fato, porque eu sentia mais tesão de trabalhar com a Bubble Mix, entendeu? Claro. Eu já não estava afim de trabalhar com a Abraeste, porque eu não me identificava como eu me identifico com a Bubble Mix. E aí, obviamente, ganhando muito menos do que eu ganhava com a Abraeste, mas suficiente para pagar as minhas contas e realmente vislumbrar um futuro na Bubble Mix. E, claro, conforme a gente foi crescendo, a gente foi sentindo necessidade de se capacitar, eu fiz um MBA em gestão de franquias, a gente foi conseguindo realmente trazer pessoas de nossa confiança para o nosso ciclo e para o nosso círculo, e essas pessoas apostaram na gente, abriram as primeiras franquias, as pessoas próximas, que nos ajudou realmente a dar esse start que a gente precisava para conseguir ter o fôlego suficiente para crescer. E foi isso, assim, esse processo. E é muito suor, né, velho? Essa jornada aí, assim, a gente batendo um papo aqui de boa, no ar-condicionado, simples, né, velho? O pessoal não vê as dores, não. Não é simplesmente... Às vezes eu escuto histórias de Day One, enfim, de outras pessoas fazendo algumas palestras, e às vezes a pessoa foca muito no lado glamouroso, mas as pessoas não enxergam realmente o sofrimento, as dores, as noites sem dormir, às vezes sem dinheiro suficiente para até mesmo pagar as contas, mas assim, acreditando num sonho, acreditando numa visão que a gente teve, e até hoje a gente acredita, então por isso que a gente está crescendo e cada vez mais estruturando melhor a empresa. Nós já, durante 3 anos quase de empresa, 3 anos e meio, eu diria, nós trabalhamos home office, então a gente não tinha nenhum escritório, para você ter uma ideia. A gente estava com, sei lá, 10, 12 franquias, não tinha um escritório. Esse ano a gente abriu o primeiro escritório em Curitiba, já contratamos algumas pessoas, então estamos com 4 funcionários, além dos meus 3 sócios, e ainda bem que tá dando tudo certo. A gente está crescendo e vislumbrando agora novos mercados para Bubble Mix, porque afinal de contas, eu lidando com o modelo de negócios, eu preciso também vislumbrar novos modelos de negócios para Bubble Mix, não somente de franquias. Você sabe que na bandeira do Brasil está lá escrito, né, ordem e progresso, mas quando a gente fala em empreendedorismo, a lógica é o contrário, né? Progresso e ordem. Você joga a bola e vai atrás, joga a bola e vai atrás para poder estruturando e crescendo. E aí essa necessidade justamente de ajuste de modelo de negócio é justamente em função desse crescimento. Perfeito. Né? E às vezes um pouquinho de caos é necessário nesse processo. Claro. Eu digo porque assim, uma das coisas que eu falo e que é meio que meu mantra é que, assim, na minha opinião, feito é melhor que perfeito. Então, assim, o feito e não perfeito, às vezes ele é um pouquinho caótico. Então, assim, você precisa lidar com um pouquinho de caótico para você aprender e com esse aprendizado você fazer correções no meio do caminho. Então, assim, realmente um pouquinho de caos no empreendedorismo, mas a gente está sempre buscando a ordem. Quando a gente chega na ordem, não adianta ficar ali, não. Aí você tem que buscar um pouquinho mais de caos e aí buscar a ordem novamente. É isso aí. Você sabe que é muito legal isso, porque na prática, assim, o mundo real nunca é igual ao mundo da nossa cabeça, né, velho? Nunca. É bem diferente, né? É diferente, cara. Você pensa, você acha que vai matar a pau ali com o negócio, aí dentro da tua cabeça tá redondinha. Perfeito. E aí você vai começar a andar no mercado, você vai, cara, não, isso aqui, peraí, não, isso aqui tem que ajustar. Não, ih, rapaz, esse outro negócio aqui tem que mexer. Né? É isso aí. E aí você vai mudando, vai ajustando o tempo inteiro. Esse processo é contínuo, não adianta você chegar, não, agora realmente alcancei o sucesso. Então, assim, realmente as pessoas nunca alcançam o sucesso, na minha opinião. Sim. O sucesso ele é um estado temporário. Temporário, exatamente. E aí, algo que você alcançou aquele sucesso temporário,
Aí você vai buscar o seu outro sucesso, entendeu? Qual que é o seu outro objetivo agora? Isso aí. E quem é empreendedor e quem tem essa mentalidade empreendedora está sempre fazendo isso, né, cara? Exato. Dificilmente você abre um negócio e senta em cima dele, pronto, e está acabado, é isso que eu vou fazer o resto dessa vida, desse jeito aqui. Perfeito, Não é, né, perfeito. cara? A gente fala muito da questão do empreendedor serial, né? Que é o cara que empreende e já parte para outra coisa, empreende, já parte para outra coisa. E assim, eu falo para todo mundo abertamente, inclusive para os meus sócios, que assim, o meu fim não é a Bubble Mix, entendeu? Em algum momento, de repente, eu vou buscar uma saída, um exit, que a gente chama em startup, né? Vender para um fundo ou vender partes para um fundo e buscar desenvolver um novo empreendimento, porque eu sou muito inquieto e acho que todo empreendedor tem um pouco disso, de ser inquieto, querer fazer novas coisas, de querer realmente contribuir com, enfim, em outras frentes, né? Você pega aí um Elon Musk da vida, por exemplo, aí esse cara tem sarna no corpo aí há muito tempo, né, velho? Porque o cara, ele não para nunca, 2, 3, 4 e big E é um cara empreendimentos. mega corajoso, né? Vamos combinar, porque assim, os setores de atuação dele são setores que realmente ele mexeu com gente grande. De alto risco. De altíssimo risco, mexendo com gente grande e com um desafio mais ousado ainda, né? Perfeito. Eu gosto muito da história dele porque teve uma fase aí da vida dele em 2008, onde os 4 grandes empreendimentos dele estavam em risco, todos eles, e ele conseguiu segurar e deu a volta por cima e as coisas começaram a desenvolver, né, tanto na Tesla, quanto na SpaceX, quanto na Neuralink, quanto na a outra empresa dele que é de energia, acho que é Tesla Energia, alguma coisa assim. Mas ele tem um 4º grande empreendimento aí que o cara realmente ele é ousado, velho, é atrevido mesmo para fazer as coisas. E o empreendedor ele precisa disso mesmo, né? Se a gente for querer esperar ter as coisas prontas, a gente não sai do lugar nunca, né, velho? Exato, ele não se deixa abalar, né? Porque assim, eu acho que 99% das pessoas nessa situação, nesse caso específico que você comentou, que ele estava ali realmente à beira da falência, né? Eu acho que de certa forma desistiriam, enfim. E ele é um cara muito resiliente, ele enfrentou, enfim, os desafios, não se deixou abalar e conseguiu dar a volta por cima, né? Acho que isso é muito importante. Isso aí, não, perfeito, é fantástico. Esse é um exemplo disso, né? E um outro aspecto que você colocou aí, que eu acho que vale a pena a gente resgatar também, que tem relação com a questão dos modelos de negócio, né? Uma das coisas da prática que a gente observa no mercado é assim, a maioria das empresas, elas quebram na transição de tamanho. Da micro para pequena, da pequena para média, da média para grande, da grande para global. Por quê? Porque precisa de um novo mindset, precisa de uma nova cabeça para você pensar, para fazer esses ajustes, para reinventar o negócio, se for o caso, mudar a estrutura de desenvolvimento daquele negócio, mudar o modelo de negócio propriamente dito, para poder avançar, né? Você andou fazendo um curso recentemente aí na Suíça, é isso, meu velho? Conta um pouquinho para a gente desse curso aí. Legal. Eu fiz esse curso em outubro, agora de 2018. O curso ele é baseado em um livro que foi lançado em 2013, que se chama Business Model Navigator, que é basicamente assim, realmente você navegar por modelos de negócio. Tá? Então, esse pessoal da Universidade de St. Gallen, na Suíça, eles desenvolveram essa ferramenta durante alguns anos de estudo, né? Eles, enfim, conversaram com mais de 100 grandes empresas e identificaram, mais de 500 grandes empresas, identificaram uma série de modelos de negócio, que esses modelos de negócios representam basicamente o sucesso da grande maioria das empresas. E eles fizeram uma parceria com a Universidade de Stanford, né, com o Centro de Design da Universidade de Stanford, para realmente desenvolver esse processo estruturado de desenvolvimento de novos modelos de negócio, tá? Então, assim, a ferramenta, bem resumidamente, ela é voltada justamente para empresas que já estão atuando, que estão, de repente, numa fase de revisão dos seus modelos, que estão buscando realmente alternativas nesse processo de disrupção aí de mercados, nesse nosso mundo VUCA, né? Para realmente sobreviver. Né? Porque hoje a gente sabe que, enfim, com esse avanço tecnológico, as mudanças de mercado muito rápidas, realmente as empresas elas estão tendo muita dificuldade de conseguir se manter no mercado. Sem dúvida. Principalmente pela concorrência das startups, que vêm aí super enxutas, né? E que vêm com propostas super diferentes e acabam tomando muitas vezes um grande mercado.
E aí essa metodologia, ela realmente dá esse suporte para as empresas e ela basicamente funciona num processo que a gente chama de recombinação ou imitação criativa de modelos, tá? Que é basicamente você buscar referências de modelos de negócio com base em alguns cards que são apresentados num processo, num conceito similar a um design thinking, mas usando cards visuais, para que realmente a empresa consiga fazer essa revisão do seu modelo e lançar novos modelos num processo que a gente chama de iniciação, de ideação, integração e implementação. Tá? Então, são 4 etapas. E durante esse processo, obviamente, ocorrem muitas coisas, mas a grande sacada da ferramenta justamente são as referências e as que a gente chama de reconfiguração mental, vamos dizer assim, Perfeito. de como o empreendedor passa a pensar depois que ele tem contato com esses modelos de negócio. E a ferramenta, ela, por ser tão interessante, né, eu acabei decidindo fazer esse curso na Suíça, onde participaram, inclusive, heads de inovação da Airbus, heads de inovação da Adidas, Toyota, tinha pessoal da editora Planeta, que é uma editora super forte, super grande. Então, assim, várias pessoas de diversos, enfim, setores e diversos países, realmente com a mesma finalidade de buscar modelos de negócio diferentes para suas empresas, né? E uma das coisas que me chama muita atenção e que eu achei muito interessante é que, assim, falando em termos de nivelamento de conhecimento sobre inovação, eu acredito que a gente está muito próximo do que eles têm em termos de conhecimento, os europeus, enfim, os suíços, tá? A informação está mais democratizada no mundo, exatamente, está muito mais democratizada. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é realmente com a cultura, né? Que é realmente algo que acaba dificultando o processo de gestão de mudança nas empresas. Mas o conhecimento que a gente tem, ele é suficiente para a gente fazer a mudança acontecer. A gente só precisa realmente desenhar as estratégias corretas de mudança cultural, mudança de mindset das pessoas na empresa para conseguir fazer essa inovação acontecer, né? E a minha proposta com o workshop que eu estou fazendo agora aqui no Brasil, de trazer esse conhecimento, é trabalhar um pouco da ferramenta, tá? Como metodologia para auxiliar esse processo de desenho de novos modelos, mas eu também trabalho um pouco do mindset de inovação, de como fazer realmente a mudança de mindset dentro da empresa. Que bacana, enfim, aí a minha ideia eu fiz 2 workshops, um em Curitiba e um aqui em Foz, e a minha ideia é levar para o Brasil inteiro esse workshop e, enfim, apoiar É mais um ecossistema. empreendimento, né, velho? Mais um... É quase um outro empreendimento, exatamente. Show de bola. Você sabe que uma dificuldade que a gente tem muito no Brasil, na minha visão, é que é muito comum, eu trabalho na área de estratégia já há muito tempo, e é muito comum a gente escutar do empresariado brasileiro a frase mais ou menos assim, olha, esse modelo de negócio funciona assim, ou esse negócio funciona assim, como um modelo ele não pudesse ser modificado, aquele segmento compete em cima das mesmas regras, das mesmas bases, e não consegue se mexer dentro disso, porque ele já nem questiona isso. Ele acha que é assim que a coisa funciona. Ele não consegue visualizar essa mudança de modelo de negócio que ele precisaria fazer para ter uma proposta de valor melhor, para ter um produto ou serviço para o seu cliente que pudesse ser mais efetivo ou mais qualitativo para atender as necessidades, ou seja, parou no tempo, né, velho? E eu acho que esse é uma das grandes dificuldades aí em termos de mudança de mindset, que é quando a gente se prende a uma forma de pensar que nos parece comum, ou seja, estamos tão acostumados a elas que a gente já não questiona. Perfeito. E aí, na hora da mudança, é que vem o desafio, né? Dentro dessa turma que estava contigo lá no curso na Suíça, deu para perceber essa inquietude pela mudança nos participantes? Deu para perceber sim, só fazendo parênteses, isso que você comentou é tão relevante, é tão interessante. E, assim, foi justamente o que empresas como a Nokia, como a Blockbuster, como a Kodak fizeram, né? Sim. Realmente elas se apegaram ao sucesso do passado e não realmente conseguiram ver o que estava acontecendo à sua volta. Mas é um processo difícil. Morreram por isso. Morreram por isso, mas é um processo difícil, porque é o que você disse, as pessoas acabam se apegando tanto a algumas informações, realmente
ao que é feito, que a gente chama de efeito de validade da frequência, né? Sim. Se fala tanto uma coisa que as pessoas realmente acreditam e muitas vezes elas ficam cegas por aquilo, né? É verdade. E às vezes elas chegam até a duvidar que aquilo seja correto, que seja verdade, mas enfim, é o que você falou, as coisas sempre foram assim, funcionam assim, e essa ferramenta, ela vem para, a gente até fala muito disso, de quebrar a lógica dominante da indústria, do seu setor, de você realmente fazer completamente diferente, entendeu? Desenhar um modelo de negócio completamente diferente. Mas falando um pouquinho sobre as pessoas que participaram lá, realmente a gente sente essa inquietude das pessoas de realmente a água tá subindo, né, velho? De realmente... E aí eu conversava com algumas pessoas, tinha, por exemplo, algumas pessoas que fizeram parte da minha equipe, porque a gente trabalha em equipes lá. E algumas pessoas que trabalham em empresas estatais, né? Tinha um francês lá que trabalhava numa usina nuclear estatal, né? Do governo francês. E ele me dizia que, assim, poxa, eu sinto uma dificuldade enorme de fazer qualquer pequena mudança ali dentro, entendeu? Porque, primeiro, é uma empresa estatal. Segundo, é uma empresa no mercado super tradicional. Então, como que você inova nesse mercado, entendeu? Mas eles estavam ali, entendeu? Buscando formas de inovar, buscando novas ferramentas, buscando novas metodologias. Isso eu achei muito legal, entendeu? Que a necessidade de mudança, ela vem de todos os setores, de todas as pessoas. Todo mundo sente que realmente é essa necessidade. Você sabe que você tocou um outro ponto aí que é bem interessante a gente observar, né? Uma das condições que leva o camarada a morrer como sapo na panela, ou seja, que a água vai esquentando, ele não percebe, quando vê já é tarde. Sapo escaldado. O sapo escaldado, exatamente. É que ele tem dificuldade, às vezes, de jogar fora o modelo que levou ele ao sucesso. Perfeito. Ele cria um modelo, aquilo funciona, ele pega uma tal confiança naquilo, e aí se torna uma grande empresa, lá pelas tantas surge lá uma startup com um conceito novo, mas ele diz assim, não, mas olha o tamanho daquela empresa, é o tamanho da nossa. Nós temos tanto mais capacidade de fazer e continuar dominando esse mercado. Ele não acredita que aquele conceito que a startup está trazendo pode ser extremamente impactante, né, para o seu negócio. Eu ontem estava lendo uma reportagem, uma entrevista com o presidente do Bradesco, considerando o Nubank um sério concorrente e uma empresa que, se o Bradesco não abrir o olho, pode tomar o mercado. Perfeito. Por quê? Porque justamente essas fintechs que estão surgindo por aí. E são várias. São muitas de diferentes serviços aí. Eles estão trazendo um conceito que realmente quebra essa noção, por exemplo, de banco que a gente tem aí. Na verdade, qualquer setor que você pensar que já está estabilizado há um bom tempo no nosso mercado, ele está nas cordas, porque há startups que estão vindo com novos modelos de negócio, com uma nova visão, para botar aquilo por terra e trazer uma concepção de prestação de produtos e serviços que a população diz, opa, essa eu quero. Perfeito. E isso é interessante, porque assim, falando um pouco das fintechs, no workshop que eu fiz em Curitiba, estavam pessoas de duas fintechs, que é a Bicret, né? Que foi enfim, a empresa que foi nossa parceira lá, que cedeu o espaço para organizar o evento, e o pessoal do eBanks, que são, enfim, foi uma startup, né? Porque agora já é uma empresa com, acho que mais de 400 funcionários, então é uma empresa super, super consolidada. Mas é engraçado porque, assim, as próprias fintechs também, depois de um tempo, quando elas começam a crescer e que elas realmente começam a virar, vibe, elas começam a entrar nessa vibe, porque o próprio cara, a pessoa do eBanks que estava lá, falou, bom, a gente tá indo bem, legal, mas a gente já começa a enfrentar concorrência de outras soluções de startups que estão começando a surgir, entendeu? Então, você é uma startup, você tem um sucesso, você começa a crescer, você começa a entrar nessa vibe. Você também precisa continuar desenvolvendo novos modelos de negócio. Exatamente. Porque senão outras startups vão entrar e vão tomar seu mercado. Aí a gente pode começar a ver, né, o Ballotin, o quanto que o mundo está dinâmico e algumas pessoas, alguns profissionais, algumas empresas ainda não estão se dando conta efetivamente desse ritmo de mudanças, né, cara? Esse mundo startup aí, que ele pode ainda, justamente porque são empresas então em fases iniciais, não são tão conhecidas no mercado, e aí nisso que há uma acomodação, que parece que as coisas não estão mudando tanto, e eu costumo dizer, comparar isso com um tsunami. A onda recuou,
pessoal tá se divertindo na areia, achando que, olha que beleza, podemos jogar mais bola, frescobol, correndo, vôlei, né? e é melhor sair correndo porque a onda tá vindo daqui a pouco aí e ela inunda mesmo, ela toma esse espaço todo. Muitos dos mercados tradicionais já estão sentindo isso, muitos dos empreendedores, executivos, na verdade, estão sentindo muito isso. E essa proposta que você está trazendo aí de poder rever modelos de negócio realmente faz muito sentido, né, cara? Porque Perfeito. se não cuidar disso, vai dormir na praia e vai acordar com a boca cheia de siri. É isso aí, é isso aí. Realmente é muito arriscado você não tá olhando o que está acontecendo no mercado. Algumas pessoas ainda acham que é um bando de moleque brincando de empreender, mas assim, é um bando realmente muito grande, entendeu? Então tem gente que a maioria das pessoas realmente não consegue viabilizar nada, mas tem gente viabilizando, entendeu? Então, realmente a concorrência das startups está entrando e está entrando em todos os setores. Não tem ninguém isento disso daí. Exatamente. Que legal. Cara, e me diz uma coisa, Balotinho, para a gente já estamos chegando próximo aqui do nosso final, meu velho. Como é que você vê as perspectivas nossas aí de mudança no Brasil em termos de cultura? Eu costumo dizer que nós aqui no Brasil ainda precisamos desenvolver, sair um pouquinho mais dessa cultura do patinho feio e achar que a gente não pode fazer as coisas. Você que está no meio aí de uma seara forte aí de trabalho e desenvolvimento, como é que você vê a cultura empreendedora do Brasil hoje? Eu acho que ainda tem um longo caminho para a gente conseguir mudar a cultura. Começam com pequenas iniciativas, obviamente, mas eu vejo perspectivas boas, principalmente pela mudança na política, mudança na economia, né? Eu acredito que o primeiro passo é a gente realmente conseguir mudar as estruturas que a gente tem. Uhum. E obviamente, começa com a educação, né? Começa com a educação, a gente precisa mudar a mudança... A gente precisa mudar o pensamento das pessoas já desde pequenas, das crianças, e, enfim, que elas venham mais preparadas, mais capacitadas, que entendam um pouco mais sobre esse novo mundo que a gente está vivendo. Uhum. E eu espero que, enfim, haja essa mudança na educação. E eu tenho boas esperanças em relação ao Brasil. Eu tinha muito receio até o ano passado, até esse ano, né? Vamos dizer assim, até em setembro, mais ou menos. E, enfim, eu seriamente estava pensando em, de repente, vender a Bubble Mix, fazer alguma coisa lá fora, com o conhecimento, com a experiência que eu tenho, eu acho que eu conseguiria me dar bem. Mas hoje eu já vejo de outra forma, eu já acho que eu conseguiria contribuir muito mais aqui. Eu acho que a gente precisa de pessoas realmente engajadas e dispostas a fazer a mudança. Sem dúvida. E eu vejo isso um pouco em mim, vejo isso em você, com todas as suas iniciativas. E eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto comunidade de empreendedores e com iniciativas voltadas ao empreendedorismo. Eu fiz uma palestra na semana passada em Curitiba de um coaching que ele é um coaching pastor, vamos dizer assim, né? Independente da orientação religiosa dele, ele falou que ele trabalha muito mindset de inovação, de empreendedorismo. E eu acho que não importa a iniciativa, contanto que ela seja voltada realmente ao desenvolvimento das pessoas e dessa mudança de mindset, eu acho que é super válido, entendeu? Então, eu achei o trabalho dele legal e eu acho que tem muita gente fazendo isso bem feito. A gente precisa mudar. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tive aqui o prazer de ter o meu amigo aqui, Rodrigo Balotin, um empreendedor aí serial, um cara realmente voltado para essa nova economia. É muito bom a gente conversar com quem faz. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui no Software Mental. Eu que agradeço. Enfim, é um prazer poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento aqui. Show de bola, velho. Obrigado mesmo. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias. Entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, que isso sempre nos ajuda. Um abraço e até o próximo episódio.